"Some daqui, faxineiro imundo, o chefe vem hoje." A frase ecoou pelo corredor silencioso e fez alguns funcionários baixarem a cabeça, outros fingirem que não ouviram. A diretora regional estava fora de si, suando, nervosa, andando de um lado para o outro, obcecada em deixar tudo impecável para a visita do chefe que ninguém conhecia pessoalmente. O velho faxineiro parou com a vassoura na mão. Não respondeu. Apenas olhou ao redor, como quem tenta entender se aquele ambiente sempre foi assim ou se o desespero havia revelado o pior das pessoas. A diretora continuou sem qualquer freio. Disse que nunca tinha visto aquele homem ali, que justo naquele dia ele atrapalhava, que esse tipo de gente sempre aparecia na hora errada. Ninguém interveio, não por concordar, mas por medo. Medo de perder o cargo, a promoção prometida, o status construído às custas do silêncio. Enquanto isso, o faxineiro observava tudo com atenção. Os olhares desviados, a hierarquia cega, o desprezo naturalizado. Aquilo dizia muito mais sobre a empresa do que qualquer relatório bonito. O que eles não sabiam era que o chefe não queria discursos ensaiados, nem tapete vermelho. Ele queria enxergar a verdade crua. Queria sentir o clima real daquele lugar, ouvir o que as pessoas diziam quando achavam que ninguém importante estava olhando. E o que ele estava vendo ali mudaria tudo. Você acredita que o poder revela quem as pessoas realmente são? Ou apenas amplifica o que já existe dentro delas? Antes de continuar, me conta uma coisa nos comentários. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo esse vídeo? Eu sempre leio tudo. E se esse tipo de história te prende até o final, se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que fazem pensar e que sempre tem um desfecho inesperado. O prédio estava diferente naquela manhã. Não era mais barulhento nem leve. Havia tensão no ar, passos apressados, vozes cochichadas. Todos sabiam que o chefe viria, mas ninguém sabia exatamente como ele era. Ninguém nunca tinha visto nem foto dele. Isso tornava tudo mais assustador. A ordem era clara. Nada podia sair do controle. Nada podia parecer fora do lugar. A diretora regional caminhava pelos corredores com uma prancheta nas mãos, riscando itens, cobrando posturas, corrigindo detalhes mínimos. Ela exigia sorrisos forçados, mesas alinhadas e silêncio absoluto. Qualquer erro seria visto como falha pessoal. Para ela, aquele dia definiria sua carreira, e por isso qualquer obstáculo virava inimigo, até os mais invisíveis. O velho faxineiro fazia seu trabalho normal, algo que os faxineiros fazem todos os dias. Chegou cedo, limpou com calma, observou as pessoas. Era discreto, falava pouco, cumprimentava todos com educação. Mas naquele dia, ninguém parecia enxergá-lo como gente. Era apenas mais um problema no caminho da diretora, algo que precisava ser retirado do cenário. Quando ela passou por ele novamente, o tom foi ainda mais agressivo. Mandou que ele se escondesse, que saísse da frente, que não desse azar. Disse que aquele lugar não era para gente como ele naquele momento. O faxineiro abaixou a cabeça, mas seus olhos mostravam algo diferente. Atenção, análise, memória. Ele estava guardando o rosto dela. Enquanto isso, os outros funcionários fingiam não ouvir. Alguns se sentiram mal, outros acharam exagero, mas ninguém falou nada. Você, no lugar deles, teria se posicionado ou também teria ficado em silêncio para se proteger. O que ninguém imaginava é que aquela humilhação ainda teria consequências profundas. O faxineiro continuou andando pelos corredores depois da bronca, empurrando o carrinho devagar. Ele observava tudo em silêncio. A forma como as pessoas mudavam de postura quando a diretora passava, os sorrisos falsos, o medo estampado nos rostos. Aquilo dizia mais sobre a empresa do que qualquer relatório. Ele anotava tudo mentalmente, cada gesto, cada palavra atravessada. Em uma das salas, 2 funcionários comentavam baixinho que o chefe devia ser insuportável, já que a diretora estava naquele estado.
Diziam que gente poderosa não liga para pessoas simples, que no topo ninguém olha para baixo. O faxineiro ouviu sem interferir, apenas respirou fundo. Aquela frase ecoou nele, mas ele decidiu permanecer calado. Pouco tempo depois, a diretora voltou a cruzar com ele e, ainda mais nervosa, reclamou que o chão não estava brilhando o suficiente. Disse que, se algo desse errado na visita, a culpa cairia nos funcionários mais baixos. O termo não era sobre cargo, era sobre valor humano. O faxineiro pediu desculpas com educação, algo que ela nem percebeu. Uma jovem funcionária da recepção observava tudo à distância. Ela parecia desconfortável, claramente incomodada com a forma como o velho era tratado. Chegou a dar 2 passos na direção deles, como se fosse falar algo, mas parou. Olhou em volta, viu os olhares de reprovação silenciosa e recuou. O medo de perder o emprego falou mais alto. Você acha que o ambiente de trabalho revela quem as pessoas realmente são quando ninguém importante está olhando? Ou será que todos apenas reproduzem o que aprendem com quem manda? O faxineiro seguiu em frente, mas agora já tinha certeza de uma coisa. Aquela visita revelaria muito mais do que números e resultados. A movimentação aumentou quando avisaram que o chefe chegaria em poucos minutos. A diretora passou a dar ordens em tom quase histérico, corrigindo detalhes mínimos, alinhando quadros, ajeitando plantas. O faxineiro ficou encostado perto da copa, observando como a pressão transformava pessoas comuns em pequenas tiranas. Ali, ninguém perguntava por favor, tudo era agora. Um supervisor reclamou que o café não estava na temperatura ideal e jogou a culpa na copeira, que abaixou a cabeça sem reagir. O faxineiro percebeu que aquela humilhação era rotina, não exceção. Ele balançou a cabeça negativamente, olhando para as frases bonitas sobre valores, respeito e cultura organizacional, tudo pendurado em quadros na parede, mas ignorados na prática diária. Quando o relógio marcou o horário da chegada, o silêncio tomou conta do andar. Todos ficaram em posição, como se aguardassem uma inspeção militar. A diretora respirava fundo, ensaiava sorrisos no reflexo do vidro e repetia frases de boas-vindas. O faxineiro ajeitou o boné, não para se esconder, mas como quem se prepara para algo inevitável. O elevador apitou. As portas demoraram alguns segundos a abrir, tempo suficiente para criar expectativa e ansiedade. A diretora se posicionou na frente, confiante de que pisaria em território seguro. O faxineiro permaneceu alguns passos atrás, invisível para quase todos, mas atento a cada reação que surgiria naquele momento. Se você estivesse ali, esperando esse encontro, acharia que alguém seria capaz de reconhecer seus próprios erros antes que fosse tarde? Ou só percebemos quem realmente somos quando a verdade aparece sem aviso? As portas do elevador começaram a se abrir, e alguns olhares já demonstravam que aquela cena não terminaria como todos imaginavam. As portas do elevador se abriram, mas o elevador estava simplesmente vazio. Não havia ninguém ali. Não saiu dali o executivo engravatado que todos esperavam. Essa situação gerou um silêncio completamente desconfortável. A diretora franziu a testa, confusa porque o elevador estava vazio. Enquanto isso, os funcionários trocavam olhares. O faxineiro foi o único que não pareceu surpreso. Ele apenas respirou fundo e deu alguns passos à frente. A diretora pigarreou, irritada, e perguntou em voz alta para a recepcionista e auxiliares se o chefe havia se atrasado, se havia mandado alguma mensagem dizendo que teve algum imprevisto. Antes que alguém respondesse, o faxineiro interrompeu com calma e disse a frase que deixou o ambiente extremamente confuso e todos chocados. O chefe já está aqui faz horas. Algumas pessoas riram, achando que era uma piada fora de hora. Outras ficaram visivelmente incomodadas com a ousadia de alguém invisível falar naquele momento solene.
Então o velho faxineiro percebeu que não tinha deixado as coisas claras e foi mais enfático. O chefe chegou aqui antes de todo mundo hoje e foi tratado extremamente mal, com preconceito de muita gente e omissão de outros tantos. O chefe sou eu. Eu sou o Dr. Arnaldo Nogueira. Ninguém parecia acreditar no que estava acontecendo. O silêncio era terrivelmente assustador. Mas o velho disfarçado de faxineiro prosseguiu com seu discurso. O que eu vi aqui hoje foi de uma falta de humanidade inacreditável. Primeiro, vocês nem desconfiaram que nunca tinham me visto aqui? Vocês não cumprimentam os faxineiros, não sabem o nome deles, nem conhecem seus rostos? Algumas pessoas ficaram vermelhas de vergonha. Ele tinha razão. Como ninguém havia percebido que aquele homem não estava ali todo dia. O velho dono da empresa estava inconformado. Disse que estava profundamente decepcionado com as situações que tinha presenciado naquele mesmo dia. Ordens dadas aos gritos, humilhações disfarçadas de cobrança, o medo estampado no rosto de quem dependia daquele salário. Cada frase fazia o ambiente pesar mais. A diretora tentou interromper, dizendo que era normal todos estarem ansiosos para a visita do chefe e que foi um dia atípico por causa disso. Queriam deixar tudo impecável. Mas o dono da empresa não aceitava essas desculpas e olhou firmemente nos olhos da diretora regional, perguntando se era isso que ela acreditava ser cultura da empresa: tratar mal outros funcionários e somente bajular o chefe. Ele explicou que a surpresa dele não era uma pegadinha, nem para castigar ninguém. Ele apenas queria ver como as pessoas se comportavam, sem saber quem ele realmente era. E que o resultado dessa experiência não podia ter sido mais decepcionante. Minha visita aqui nunca teve a intenção de ver uma realidade de fantasia, de paredes limpas ou relatórios perfeitos. Eu queria ver pessoas, queria enxergar vocês. Só que eu não sabia que veria a pior face de cada um. Você já presenciou situações em que o poder falou mais alto que o respeito? Deixe seu comentário. O dono da empresa, que se disfarçou de faxineiro, estava profundamente decepcionado, mas não queria desistir das pessoas. Então, ele anunciou decisões firmes, sem gritos. A diretora seria afastada imediatamente. Os cargos de chefia passariam por avaliação e todos os funcionários, sem exceção, participariam de treinamentos sobre ética e respeito. O medo deu lugar a uma mistura de alívio e esperança. Pela primeira vez naquele lugar, alguém sentiu que estava sendo ouvido. Antes de sair, ele se virou para o grupo e pediu que lembrassem daquele dia não como uma punição, mas como um recomeço. Disse que empresas são feitas de pessoas e que nenhuma meta justifica a perda da humanidade. Alguns funcionários aplaudiram timidamente, outros choraram em silêncio. E você, o que faria se tivesse poder para mudar um ambiente injusto? Acredita que as pessoas realmente aprendem quando são confrontadas com a verdade? Deixe sua opinião, porque histórias como essa só fazem sentido quando nos fazem refletir sobre quem escolhemos ser todos os dias. E inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa. Até o próximo vídeo.